Receio que as condições aqui ainda sejam inadequadas para o último processo de purificação e ativação da linhagem. Leilin examinou todo o laboratório, o chão de cristal, assim como o brilho único emitido pelas paredes. Tal ambiente era um bom local para experimentos, até mesmo para um Morningstar Magus. Mesmo assim, alguns dos passos necessários para ativar uma linhagem antiga eram muito problemáticos e até representavam uma certa quantidade de perigo. Ainda era melhor que esse tipo de experimento fosse realizado na Torre de Mago. Mas ainda havia um período de tempo antes que a Torre de Mago de Leilin pudesse ser completada, por isso ainda era necessário remodelar e reforçar o local conforme apropriado. Quando ele olhou para a piscina confusa, ele não estava mais incomodado com os gritos e lutas dentro dela. Em vez disso, ele deu algumas ordens ao gênio da formação antes de deixar o lugar diretamente. Estrela da Manhã Magus Tower. Apesar de Leilin ter passado um curto período de tempo, a sede do clã Ouroboros sofreu muitas mudanças. O número de Warlocks no lugar aumentara. Com a guerra se acalmando, muitos refugiados de outros territórios fugiram para cá. Em cima disso, havia agora uma torre alta construída em uma posição atraente. Essa torre de mago não era apenas algumas vezes maior que a antiga, mas também era cheia de uma grandeza aterrorizante, com o pico aparecendo para atravessar o próprio espaço. Esta era a Torre Magus da Estrela da Manhã do que o clã Oakert e as outras famílias de bruxos da linhagem do clã Ouroboros tinham cooperado para construir para Leilin. Embora a construção da torre não pudesse ser concluída em breve, a estrutura básica já havia sido montada. Um grande número de Warlocks de alto nível, bem como magos artesãos e magos de formação de outras regiões cercaram a Magus Tower, trabalhando incansavelmente. Sua Graça. Faisal e Parker imediatamente vieram cumprimentá-lo ao lado de Freya. Vocês se saíram bem durante este período de tempo. Leilin sorriu para Freya antes de falar com Faisal e os outros. É porque adotamos as plantas de Orgreys e seguimos seu conselho. Estamos confiantes de que poderemos concluir a construção mais rapidamente do que o normal, relatou Faisal respeitosamente. Ainda havia um leve choque em seu coração. Em sua opinião, com Leilin sendo capaz de promover o reino da Estrela da Manhã com apenas 200 anos, seu talento como um feiticeiro era incomparável para começar. O que ele não esperava era que Leilin pudesse realmente se concentrar nos feitiços de construção e formação enquanto passava pela prática de magos. Isso fez com que Leilin parecesse monstruoso. Claro, esses pensamentos estavam escondidos dentro de seu coração. Ele definitivamente não podia mostrá-los na superfície. Boa. Passe o meu comando, o trabalho deve ser interrompido todas as noites. Eu quero lidar com isso pessoalmente, de uma maneira mais profunda, disse Leilin claramente. Pode ser que você queira. Os olhos de Faisal brilharam e ele saiu logo depois. Agora, quem pode derrubar você? Leilin olhou para sua própria torre mágica da Estrela da Manhã, um olhar confiante surgindo em seu rosto. Sua antiga torre de mago havia sido destruída pelo clã Oakert, mas agora eles tinham que pagar com uma torre de magos Morningstar. Além disso, Leilin agora estava confiante em sua própria força. Mesmo em todo o continente central, não havia muitos que pudessem destruir sua torre de magos novamente. Ele também não se permitiria cair tão baixo. Leilin olhou para a enorme Magus Tower, um marco, e uma ligeira expressão de brincadeira brilhou em seus olhos. Talvez, depois de milhões de anos, esta torre de mago venha a me simbolizar. Deixe ficar aqui para sempre. Ponto. No meio da noite. Não havia mais um único magus em torno do Morningstar Magus Tower, até mesmo Faisal e os outros haviam deixado o local há muito tempo. Eles entenderam que a Magus Tower era o núcleo do poder de um magus. Com certeza, Leilin tinha alguns segredos que ele criaria e, quanto menos, melhor. Além disso, a intensa radiação de um Morningstar Warlock exerceria grande pressão sobre eles. Seria mais seguro evitá-lo.
Lei Lin andou sozinho dentro da vazia torre do mago. A maioria das runas e formações de magia ainda não haviam sido montadas, e muitas das comodidades básicas também não eram usadas. A torre agora era apenas uma concha vazia sem defesa. Aí lasca. Comecei a escanear toda a Magus Tower. Ajuste lentamente a radiação Power. Lei Lin ordenou. Missão adquirida. Começando a sincronização. Ajustando, o iShape imediatamente respondeu. Acompanhando o iOSound Shape, uma estrutura 3D apareceu antes de Lei Lin. Um brilho brilhante também foi emitido de seu corpo que começou a se fundir com toda a estrutura. Comparado ao tempo anterior, onde sua radiação se espalhou sem discriminação em crescente escarlate, destruindo tudo, Lei Lin era extremamente cuidadoso no controle. Este processo permitiu que a Magus Tower aceitasse lentamente e se adaptasse. Magos do alto escalão podiam revitalizar materiais antigos através de sua radiação, e até mesmo produzir muitas anomalias. Isso era de conhecimento comum no continente central. Embora a Magus Tower de Lei Lin usasse materiais de alta qualidade, ele ainda precisava usar sua radiação para unificar os materiais, a fim de permitir que atingisse sua condição máxima. Muitos rumores sustentavam que muitas vezes havia fantasmas, espíritos vingativos e outras coisas em que os magos viviam, um subproduto das mudanças que a radiação de um mago causou no território circundante. Lei Lin estava atualmente fortalecendo sua Magus Tower, ao mesmo tempo, deixando sua própria marca nela. Mesmo que fosse deliberadamente retido, a radiação de um mago da Estrela da Manhã foi um desastre para magos mais fracos. Foi por isso que Faisal transferiu imediatamente os magos quando a noite chegou. Quanto a outras vezes, baseado no controle de Lei Lin, assim como nas habilidades compressivas da massa pontual, ele havia se tornado capaz de travar com segurança a radiação em seu próprio corpo. Como ele não vazou nem um pouquinho, não haveria problema. Se alguém olhasse de fora, eles veriam uma bela vista. Destacando-se da escuridão ao redor, uma torre mágica da Estrela da Manhã parecia estar envolta em um esplendor colorido. Até o céu escuro estava tingido de cores. Se eles se aproximassem, ouviriam um assobio cada vez mais claro de uma serpente gigante, fazendo com que o cabelo de alguém ficasse de pé. O que acompanhou o assobio da serpente gigante foi outro som que parecia uma maldição cantando, ao mesmo tempo, como uma voz de adoração. Ele cercou toda a Magus Tower, fazendo parecer misterioso. Como Lei Lin havia se juntado a si mesmo, a construção da Torre do Mago foi acelerada. O edifício parecia estar se transformando dia a dia. Finalmente chegou a esse ponto. As pupilas de Lei Lin brilhavam de excitação enquanto observava a criatura dourada na grande sala de confinamento. Agora, o bote sugador de sangue havia perdido completamente sua imagem anterior. Em vez disso, havia se transformado em uma criatura aterrorizante que era semelhante aos dragões de ouro da lenda. Escamas douradas cobriam todo o corpo. Seu brilho fazia parecer que era um deus dos tempos antigos. Em sua testa havia uma runa em forma de sol, emitindo uma luz brilhante. Lei Lin teve uma premonição: se não fosse por ele suprimir essa besta todo esse tempo, a primeira coisa que a criatura faria seria provavelmente se transformar em uma gigantesca bola de fogo, subindo das cinzas e avançando para o reino da Estrela da Manhã. Em outras palavras, esta era uma criatura da Estrela da Manhã. Agora, criaturas deste nível já eram muito raras. Se fosse colocado entre os círculos do Morning Star Mage, provavelmente causaria uma enorme sensação, ainda mais encorajando o surgimento de outro clã de Warlock. Ao ver Lei Lin, o dragão dourado uivou e uma luz vermelho sangue brilhou em suas pupilas. Ele imediatamente se virou para ele, emitindo uma aura única para a raça do dragão. A camada de vidro na frente foi instantaneamente afogada em uma brilhante chama dourada. O vidro temperado entortou sob o calor extremo, rachaduras começando a se formar em sua superfície,
Oh! Você deliberadamente manteve seu poder de fogo em segredo. Esse nível de inteligência já supera o de uma feira selvagem. Lei Lin riu sem muita demora. Enquanto observava o dragão dourado exibindo seu poder invencível, não pôde deixar de pensar na antiga Sun Shield, imaginando que rango de poder e influência possuía. Que pena. Eu criei você e também posso destruí-lo qualquer momento. Um arrepio de repente apareceu nas pupilas de Lei Lin, fazendo o dragão dourado retrair seu pescoço. Selo de sangue. Um brilho carmesim brilhou nos olhos de Lei Lin quando sua mão direita estendeu a mão para agarrar o dragão dourado. Bang! Imediatamente, uma grande quantidade de sangue começou a fluir debaixo das escamas do dragão dourado, tornando-o vermelho em um momento. Seu rugido digno original foi substituído por um grito lamentável. Mesmo preso a 35% de sua linhagem, ainda é tão assustador. Uma preocupação se espalhou pelo rosto de Lei Lin enquanto observava a criatura que gritava. O experimento que ele havia realizado sobre o dragão de ouro anteriormente fora de conveniência imediatamente permitiu que ele entendesse a natureza teimosa passada através de sua linhagem. No entanto, esse tipo de atitude confirma a hipótese da árvore da sabedoria. Agora tudo o que preciso é de uma pesquisa extensa, ensaios clínicos e depois. Lei Lin coçou o queixo e decidiu-se. Mas o bom é que a linhagem do Filho do Sol foi completamente ativada. É a linhagem de uma antiga criatura de nível 6, e até uma gota é suficiente para criar outra criatura da Estrela da Manhã. O canto de seus lábios se curvou em um leve sorriso. Agora, na fase final, estrondo. Uma bola de sangue dourado do tamanho de um punho flutuava no ar como uma bola de fogo. Ele liberou uma quantidade assustadora de luz e calor, aumentando lentamente a temperatura da sala. A temperatura era tão alta, na verdade, que o próprio espaço era distorcido, aparecendo as fendas perto do sangue. Este foi o fenômeno instável resultante da queima da chama do sol. Ativar, disse Lei Lin, sem emoção, enquanto observava a cena. Uma grande quantidade de luz surgiu com um os, fortalecendo as paredes circundantes. Muitas runas dispararam uma após a outra, trancando o sangue. Nesse momento, parecia um sol em miniatura. Lei Lin reforçou especialmente essa câmara secreta, com a intenção expressa de trancar a linhagem sanguínea da criança do sol. De como parecia, o efeito não foi muito ruim. Ele assentiu secretamente antes de olhar para o tela de status do Shape, BIP. Completando a composição genética da criança do sol, começando a imitação, deduzindo de acordo com a técnica de meditação, asa do sol, o Aishi pensou lealmente.